Eleições 2022, a Rádio Exaltação apresenta uma série de entrevistas com candidatos a deputados que estão alinhados aos princípios da Igreja. Seja muito bem-vinda, Silvia. Nós agradecemos muito a sua participação conosco aqui na Rádio Exaltação. Agradecemos o seu tempo nessa semana tão importante. E nós gostaríamos de conhecer você um pouquinho para podermos apresentá-la para os membros da nossa Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você pode contar para a gente quem é a Silvia um pouquinho, por gentileza? Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom conversar um pouquinho, e quanto mais espaços a gente tem para expor nossas ideias e para que as pessoas nos conheçam melhor. Meu nome é Silvia Miranda Nagata, eu sou gaúcha de nascimento, paulista de coração, saí do Rio Grande do Sul com 18 anos, 17 para 18, fui para os Estados Unidos estudar. Lá eu fiz ciências políticas na BYU. Depois dos estudos eu casei e voltamos para o Brasil. Eu e meu marido, ele é curitibano. Estamos aqui em São Paulo desde 2005. Logo comecei a dar aula de inglês, fazer outras coisas. Tive a minha primeira filha e me tornei dona de casa. E aí eu fiquei alguns anos em casa, até 2016, 2017, mais ou menos, quando eu resolvi voltar à ativa e procurar voltar ao que eu estudei e gosto muito, que é política. Sempre gostei muito de política. É o que eu fiz no meu curso, é o que eu sempre acompanho e gosto muito. Comecei como voluntária em alguns projetos, dei aula de educação política, visitei secretarias aqui de São Paulo, subprefeituras, para aprender como é que era o processo mesmo político aqui de São Paulo. Entrei no curso Renova, fui aceita para fazer o curso, que é não sei se você conhece, o Renova, ele é uma escola para políticos, e eu fui selecionada para fazer o curso. E o caminho natural foi me candidatar, né, depois Ótimo. de tudo que eu fui fazendo. Então, em 2020, eu procurei um partido, que foi o Podemos, que foi um partido que eu me identifiquei e que abriu as portas para mim. Lá eu saí como candidata a vereadora em 2020, no meio da pandemia, aquela confusão toda, que foi bem difícil. E esse ano eu não estava pensando em me candidatar, estava me dedicando a um projeto de reciclagem aqui no meu bairro, mas fui convidada de volta pelo partido a ser candidata e aceitei, faltando aí 2 semanas para começar a campanha. Então, posso dizer que o que a gente tem feito nessas últimas semanas foram milagres, porque as pessoas se preparam 2 anos para essa eleição, e a gente teve, eu e várias pessoas que estão me ajudando, a gente teve aí umas 2 semanas para colocar a cabeça para pensar e colocar um projeto na rua. Muito legal, Silvia. Muito bom saber que quando as coisas são para acontecer, muitas vezes a gente sabe que o Senhor vai nos colocando, né, nos caminhos. E muito bom saber que você está nesse caminho onde nós podemos ter pessoas com os mesmos princípios, os mesmos valores que nós, que podem estar à frente, lutando por nós e pelos nossos princípios. E você contou um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória na política. E aí eu queria saber também o que faz com que você tenha esse desejo de permanecer na área política, Silvia? Bom, como membro da igreja, né, a gente é sempre, desde pequenininha, incentivada a participar da comunidade local. A gente faz projetos sociais, nós fazemos caridade, montamos kits, entregamos em ONGs, já participei de pintar escola, limpar outros projetos, plantar árvore. Nós sempre nós somos incentivados a fazer isso.
Sim. E eu sempre gostei de fazer esse tipo de trabalho, e acredito que através da política a gente consegue avançar um pouquinho mais, além do que a gente já faz dentro da nossa própria comunidade. Então, eu passeando pelo bairro, levando meus filhos para a escola, visitando tanto os irmãos da igreja quanto amigos de fora da igreja, a gente acaba aprendendo sobre as dores das pessoas que estão à nossa volta e aprendendo caminhos de ajudar e amenizar essas dores que as pessoas têm. Então, acredito que essa é a minha maior motivação. A gente tem dentro da igreja programas de autossuficiência, programas de bem-estar, programas de ensino, incentivo a gente a melhorar, a estudar e progredir. E eu acredito que isso deve ser compartilhado, deve ser expandido para todo mundo da nossa comunidade. Com certeza, ótimos objetivos. Que bom se todas as pessoas que trabalham na área política tivessem, né, esse objetivo também de Seria realizar, ótimo. seria ótimo, realizar ações pensando nas pessoas, que nós sabemos que a área política é para o atendimento às pessoas, né, à comunidade Sim. e ao povo. Muito bom. E nesse tempo, então, que você disse que foi um pouco curto, mas como você já tinha uma experiência, né, como candidata a vereadora, acredito que você deve ter várias propostas muito boas. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouquinho quais são as suas ideias, quais são as suas propostas. Eu estudei muito para ser candidata a vereadora. Eu gosto de estudar e gosto de saber exatamente o que eu estou me propondo a fazer. Eu não gosto, não é o meu perfil prometer algo que eu imagino que eu não possa cumprir ou que não seja competência daquele cargo, né? Então, eu estudei muito para ser vereadora e quando fui convidada para ser candidata a deputada, eu tive que virar a chavinha da minha cabeça e estudar bastante o que eu poderia oferecer para o Estado de São Paulo dentro das competências de deputada, né, como representante na Assembleia Legislativa. E aí o que eu fiz foi adaptar algumas das propostas que eu já tinha para que fossem abrangentes para o Estado inteiro. A primeira proposta, são várias, né, mas a gente vai começar por educação. Acredito num estudo profissionalizante, acredito num estudo que seja integral, principalmente no ensino médio, para reter os jovens na escola e para que eles tenham já alguma profissão, para que quando saiam do ensino médio eles já tenham um emprego em mente ou alguma coisa que possa, pelo menos, se for para sustentar um outro tipo de curso, ou que seja para aprimorar aquilo que está aprendendo no ensino médio. Hoje a gente tem um número enorme de evasão escolar, o nível de escolaridade está baixíssimo, os jovens se formam no ensino médio com nível de sexta série, sétima série, né? Então, o ensino médio ele precisa ser melhorado, os professores precisam ser melhor assessorados, com treinamento, melhor remuneração, e os adolescentes precisam ficar na sala de aula e ter algum tipo de profissão, né? Eles precisam ter essa educação, se chama, né, libertadora, né, mas é uma educação que mostre algum caminho para eles. Outra proposta que eu tenho, eu trabalhei esse último ano e meio com reciclagem, abri um projeto social que infelizmente acabou fechando esse mês, uma loucura campanha e fechar o projeto, mas é o que aconteceu. E a gente percebe que 90% da reciclagem é feita por catadores e recicladoras independentes, pessoas que não têm nenhum incentivo do governo, zero, e eles estão fazendo todo aquele trabalho que o governo deveria estar fazendo de reciclagem e de retirar o material do aterro sanitário dos córregos, né? Então, o meu projeto é cadastrar esses catadores, esses recicladores, para que eles possam virar agentes públicos. Eles precisam ter um apoio do governo para expandir, para que eles tenham dignidade no que eles estão fazendo, não ser tratados somente como lixeiros. Muitas vezes a gente tem
pessoas que nos tratam muito mal, porque a gente carrega recicláveis, nos chamam de tudo que é coisa, já ouvi várias coisas. Esses Então, rótulos, né? os rótulos, essa é a segunda proposta. E Uhum. aí, nessa parte de meio ambiente, puxa o gancho da indústria de papel, que precisa de isenção fiscal para que a produção de papel precisa aumentar para de plástico diminuir um pouco. A gente já tem alguns projetos de elimina canudos, elimina descartáveis, elimina várias coisas, mas a gente não pode simplesmente criminalizar uma indústria inteira de plástico sem colocar algo bom no lugar. Não é justo simplesmente falar que o plástico é o vilão. O plástico ele é a solução para várias coisas. Pessoas que estão no hospital, por exemplo, deficientes, precisam de plástico, de canudo de plástico, de materiais recicláveis de uso único, mas a gente precisa de quê? Incentivo na indústria de biodegradáveis, de produtos que sejam menos nocivos ao meio ambiente. Próximo projeto são muitos. Creches, eu sei que o governo estadual não é responsável pela educação infantil, é uma competência dos municípios, mas o que eu tenho visto são creches que fecham 4 horas da tarde. Como que uma mulher que precisa trabalhar, e a gente sabe que muitas são provedoras do lar, mães solo, como que elas podem trabalhar tranquilamente, tendo que buscar os filhos às 4 horas da tarde numa escola? Não faz nenhum sentido isso. Eu vejo algumas amigas, mães, que têm que sair correndo do trabalho, a mulher acaba sendo jogada para um trabalho informal, sendo de doméstica ou fazendo artesanato ou doces em casa, porque não consegue cuidar dos filhos ou não consegue um lugar adequado para que eles fiquem sendo bem cuidados, alimentados, enfim, em segurança, para que elas consigam prover para o lar e também ficar tranquilas que as crianças estão sendo bem cuidadas. Então, acredito num trabalho em conjunto para que o governo do estado, junto com as prefeituras, trabalhe para expandir o horário da creche. 4h30, 4 horas da tarde, eu já ouvi de mães que o conselho tutelar foi acionado porque elas chegaram atrasadas. Então, elas têm que acionar mãe, sogra, vizinha, tia, irmã mais nova para buscar as crianças na creche, porque não conseguem sair correndo para buscar num horário desse. E as outras duas propostas, as duas últimas, não são muitas, mas eu tenho um PDF com as propostas, no quesito de restrição alimentar. Eu tenho uma parceria com um candidato a deputado federal, que luta muito pelas pessoas que são celíacas, que têm problema de lactose, alergia ao glúten. Então, os produtos que essas pessoas consomem podem chegar até 160% a mais dos valores do que o normal que a gente consome. Então, essas pessoas têm alguns problemas. Primeiro, diagnóstico, que não conseguem um diagnóstico rápido no SUS. Então, eles ficam anos passando para lá e para cá em médicos do SUS, principalmente, sem um diagnóstico e sem saber o que está acontecendo. Então, precisa primeiro ter um protocolo no SUS para que sejam testados, para que sejam identificados, né? A segunda coisa, o ICMS precisa ser ou diminuído ou tirado desses produtos. A maioria é importado e eles precisam ter um valor mais acessível. É inadmissível que uma pessoa não consiga pagar os alimentos para sua própria saúde. É muito caro, são muito caros. Treinamento nas escolas e restaurantes, hotéis, para que tenha alimentação especial. Hoje a gente não tem um cadastro de alunos com alimentação especial e não temos cardápio de alimentação especial em nenhuma das escolas. Então, você imagina uma criança que sofre com problemas de pele ou gastrointestinais, que precisa estudar, não tem o diagnóstico e não tem a oferta da alimentação correta, né? E por último, mas não menos importante, também tem outras coisas na área de segurança, mas vou resumir por aqui,
são os autistas, que também sofrem porque não tem o diagnóstico rápido. Tem crianças esperando aí mais de um ano na fila para tratar com um neurologista, para ter o diagnóstico, passar com o neuropediatra. Aqui, principalmente na capital, eu sei que as outras cidades são menores, mas as distâncias são enormes para as mães conseguirem atendimento. Não tem professor na sala de aula especialista para quem é autista e também para as outras deficiências. Enfim, tem alguns projetos do candidato Rodrigo Garcia nesse sentido. Ele lançou, são 12 pontos que eu vou citar ele porque é mais fácil, porque já é o que se precisa acontecer, né? Independente se ele ganhar ou não, são pontos importantes, que é triplicar o número de CRAS do estado de atendimento para os autistas, garantir que tenha uma professora em cada sala que tenha um autista. Então, isso quer dizer que não precisa ser em todas as escolas, mas se é identificado, né, a secretaria precisa ser identificada, os professores precisam ter esse treinamento para identificar que aquela criança precisa de uma atenção, de um diagnóstico. Quando isso acontecer, essa criança precisa ser encaminhada para o CRAS, para um centro de atendimento, precisa ser encaminhada para os especialistas, para que ela consiga se desenvolver da melhor forma possível. Então, esses 12 pontos que foi lançado na campanha do Rodrigo Garcia, entre eles entre os 12 são esses: ter um professor especialista, aumentar o número de CRAS de atendimento, ter centros de acolhimento de acordo com as zonas da cidade, para que as mães não precisem se deslocar tanto, e eu acrescento um auxílio para as mães, porque as mães não conseguem trabalhar. Sim. Mães de crianças atípicas ou com alguma deficiência não conseguem trabalhar. E como que elas vão se sustentar? Muitas vezes vivem de doações, em casas, né, morando de favor, porque não tem como trabalhar. Existe já algumas leis para que elas tenham uma carteirinha do autista, para que tenham já o auxílio, consigam acho que é o BPC, né, que chama, mas o processo é muito burocrático. Então, como deputada, o que eu posso fazer? Fiscalizar o governo para que essas leis que já existem sejam implementadas, para que tenha o orçamento para essas leis, e quando encontrar outros pontos a serem melhorados, esse o papel de uma deputada, de fiscalizar para que as leis sejam implementadas, garantir que tenha orçamento para isso. A gente tem que aprovar o orçamento todo ano como deputada, então eu preciso fiscalizar o governo para que leis que já existem sejam implementadas e aprimorar as que não estejam de acordo com as necessidades das pessoas. Perfeito. Acho que é isso. Ótimas propostas, todas super necessárias realmente. Nós temos muitas crianças, inclusive membros da igreja, que estão vindo com essas peculiaridades, crianças autistas. Nós sabemos que ultimamente o número de crianças autistas está aumentando, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil todo. E essa questão da educação, a questão de reciclagem, são propostas incríveis, maravilhosas, parabéns. Esperamos que você possa ser abençoada e possa depois, futuramente, nos abençoar também com essas propostas. Espero que sim. Para a gente encerrar, Silvia, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os membros que assistem e ouvem a TV e a Rádio Exaltação, por gentileza. Eu acredito que nós, como membros, já temos vários exemplos dentro da nossa própria comunidade. A igreja tem um centro de autossuficiência enorme, de distribuição de kits no mundo inteiro. A igreja é uma das primeiras instituições que socorrem em desastres naturais, e principalmente em parceria com outras instituições. A igreja, ela compartilha o que a gente tem com outras instituições, seja
de outras denominações religiosas ou governamentais. Então, se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar é de conciliação, de diálogo, para que a gente não faça acepção de pessoas, que consiga agregar o máximo de pessoas possíveis com o nosso diálogo e com a nossa boa vontade. Política se faz com diálogo, né, e faz parte da nossa democracia conversar com todo mundo. Então, se tem alguma mensagem que eu queria deixar é que possamos agir de acordo com os nossos ensinamentos de conciliação, conversar com todo mundo que está à nossa volta e fazer o máximo para o bem-estar de todos. Se o nosso próximo está bem, a gente também vai estar bem. Então, que eu sei que essa eleição está super polarizada, não está sendo fácil pedir voto para as pessoas, a gente ouve muito nas ruas, apanha muito, mas eu acredito que o evangelho é um evangelho conciliador, é um evangelho agregador de pessoas. Eu nunca ouvi nenhum líder da igreja em conferências, ou nas escrituras, ou na Liahona, separando as pessoas, ou dizendo, vai por esse ou aquele caminho. Nunca ouvi. Se alguém ouviu, me corrija, mas eu nunca ouvi. Então, essa é a minha mensagem, que nós possamos conversar com todo mundo, e conversando a gente chega num denominador comum, que é onde a gente quer chegar, que é que todos tenham pleno desenvolvimento, autossuficiência e crescimento, tanto de inteligência quanto espiritual. Num ambiente saudável, é um ambiente onde a gente consegue crescer. Então, um ambiente tóxico, onde tem muita briga, onde a gente não dialoga, quando a gente não conversa, não escuta o outro, né? Nós temos aquele livro Ensino Não Há Melhor Chamado, que é fantástico e fala tanto sobre escutar quando a gente é professor e agregar quando a gente é professor. Então, acredito muito nisso, de ouvir quem está à nossa volta e melhorar a vida das pessoas. Exatamente. Muito obrigada novamente. Agradecemos muito o seu tempo. Desejamos que você seja muito abençoada pelo Pai Celestial, seja protegida, seja guiada e que possa estar nessa caminhada lutando pelos nossos direitos e conquistando também muitas coisas. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço. Boa tarde para todos. Boa tarde.